Bom, leitura bíblica hoje, o vereador Léo mesmo. Salmo 121, versículo 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo o mal, o protegerá a sua vida. Salmo 7, versículo 7, versículo 8. O Senhor protegerá a sua vida, a sua saúde e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pedir a secretária que faça a leitura data da sessão anterior. Sim, vereador, dá para ir lendo de alguma coisinha. Ata da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Às 9h30 do dia 24 de fevereiro de 2026, estiveram presentes os seguintes vereadores. Compondo a bancada, primeiro secretário, Manuel Max Diniz da Silva. Compondo a bancada, primeiro secretário, Manuel Max Diniz da Silva. Segundo secretário, Cristiano dos Santos Lima, Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro, Manuel Pereira Souza, Levi Coelho Marinho, Teodoro Carvalho Barros, Erinaldo Lopes dos Santos. Vereadores ausentes, Leonel Sigmar Souza Reis, Felipe da Silva Souza, Caroline Rodrigues Costa, José Martins Raposo. Com o número legal sobre a proteção de Deus e sobre a presidência do vereador e primeiro secretário, Manuel Max Diniz da Silva, que após verificar o quórum regimental, com a presença de 7 vereadores, deu por instalada a presente sessão. Em seguida, deu início e discussão e votação da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador Manuel Pereira Souza fez a leitura bíblica em Salmo, capítulo 131, versículo 6 da Bíblia Sagrada. Pequeno expediente. Não houve apresentação, leitura e votação de matéria. Grande expediente. O senhor presidente em exercício, o vereador e primeiro secretário, Manuel Max Diniz da Silva, cumprimentou os nobres vereadores e ao público presente e concedeu o uso da palavra ao vereador Erinaldo Lopes dos Santos, que cumprimentou os cidadãos presentes e pediu a Deus que conceda mais um dia com sabedoria, perseverança para enfrentar os desafios diários. Registrou um pedido ao secretário de Infraestrutura em relação à nova creche, que recentemente foi inaugurada. Trata-se de uma obra belíssima, que merece nossos parabéns. No entanto, é necessário atenção urgente quanto à sinalização do local. Por se tratar de uma unidade escolar, é fundamental a implantação de faixas de pedestres e demais sinalizações adequadas, garantindo mais segurança para as crianças, pais e toda a comunidade. Atualmente, a via não conta com sinalização suficiente, o que tem gerado preocupação. Dessa forma, solicitamos ao prefeito e ao secretário de Infraestrutura que adotem com urgência as providências necessárias. O vereador Manuel Pereira Souza iniciou seu pronunciamento agradecendo à Casa Legislativa, na pessoa do primeiro secretário, vereador Manuel Max, destacando sua atuação, coragem e contribuição aos trabalhos do município. Na sequência, registrou agradecimento à vereadora Valéria Preto, ressaltando sua representatividade e estendendo a homenagem a todas as mulheres do município, reconhecendo sua força e importância na sociedade. Agradeceu ainda a Deus e registrou a presença do professor Raimundo Machado, destacando que o mesmo representava a área da educação no momento. Manifestou confiança de que o município segue avançando, reconhecendo que ainda existem demandas a serem solucionadas, mas afirmando que com o trabalho e compromisso os resultados serão alcançados. O parlamentar também agradeceu os cidadãos que acompanhavam as sessões por meio do Instagram
ressaltando a importância da participação popular e das demandas apresentadas pela população. Em seguida, registrou cobrança ao líder de governo, informando ter recebido comunicação da comunidade de Boa Lembrança acerca de caminhões atolados na estrada local. Relatou ainda que a via que fazia divisa com o município de São Pedro dos Crentes encontra-se em situação crítica, especialmente em razão do período chuvoso, o que tem prejudicado o tráfego. Destacou que, conforme informações recebidas, o maquinário encontra-se disponível, reforçando a necessidade de que seja direcionado com urgência à referida região para a recuperação das estradas. Por fim, agradeceu a oportunidade do uso da palavra e reafirmou seu compromisso de continuar acompanhando, fiscalizando e cobrando providências em favor da população. E nada mais havendo a explanar, o senhor presidente e primeiro secretário Manuel Marques Dias da Silva declarou encerrada a presente sessão. E para constar, segundo secretário, redigiu, e eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que lhe deixada conforme vai pela mesa assinada. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2026. Alguma restrição sobre a ata, senhores colegas vereadores? Não havendo nenhuma restrição, vamos colocar em votação. Portanto, aprovada a ata da sessão anterior. Queria aqui começar o nosso dia hoje cumprimentando todos os senhores colegas vereadores, vereadora Valéria, vereadora Carol, cumprimentar aqui os nossos funcionários da casa, cumprimentar aqui o nosso companheiro que visita hoje a casa, aqui, o nosso amigo Cleomar, e dizer a você, seja muito bem-vindo, volte sempre, volte mais vezes, sempre que achar necessário, a casa estará sempre de portas abertas aqui para você e toda a nossa população. Queria aqui cumprimentar também o nosso público que nos assiste através do Instagram e desejar aqui uma ótima semana abençoada a todos, que Deus possa estar iluminando o caminho de todos, que possa ser um grande dia na vida de todos e de todas. Começando o nosso pequeno expediente com o vereador Erinaldo da Maria Morena com a palavra. Oi, alô. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal que nos assiste pelo Instagram, nosso amigo Cleonel que está aqui hoje, Cleomar, quer dizer, seja muito bem-vindo, Cleomar. Eu quero só renovar aqui, reforçar aqui o pedido da semana passada sobre líder de governo, sobre a faixa de pedestre lá da escola, para não esquecer que tanto os alunos precisam e os pais dos alunos precisam daquela faixa de pedestre lá para você botar aí essa pauta em ordem lá nessa segunda-feira, lembrar o povo e pedir doença que estão precisando. Eu também quero pedir aqui, naquela rua ali, aquela avenida da Marmamoria, como é o nome daquela rua ali, aquela avenida? Que é do Leontino Nascimento. A Avenida Leontino Nascimento, na verdade, que é o bairro Leontino Nascimento, é uma avenida, né? Para ali tem um encontro d'água, ali bem em frente à casa do Michel da Audiolar, que ele teve me mandando um vídeo essa semana passada, desesperador, que a água se encontra bem, ficou bem numa baixa ali, e a água se encontra e está descendo todo para dentro da casa dele. Eu queria pedir aqui nosso secretário de infraestrutura, que eu até liguei para ele, eu quero reforçando aqui o pedido, que esse pedido eu já fiz para ele já uns dias atrás, um mês atrás, já fiz esse pedido, para a gente caçar MEI,
de resolver aquele problema lá, de escoar aquela água que está prejudicando aquela família. Está prejudicando que a água está indo todinha para dentro da casa do homem. E o filho dele, ele até mandou um vídeo, que esse vídeo nem faz parte de mandar para nas redes sociais, porque é muito desesperador, do filho dele, que estava sozinho em casa, chorando com aquele monte de água dentro da casa dele. Então, eu pedi aqui que nosso secretário de infraestrutura caçamente de resolver esse problema lá daquela rua, para estar tendo a solução. E demais, nosso presidente, a gente só agradece a Deus por essa segunda-feira, esse novo começo de semana, que Deus nos dê força, experiência, para a gente conduzir nosso dia após do outro, com muita sabedoria, para as coisas dar certo. E a gente quer deixar bem claro, quando a gente corre atrás, ou liga para um secretário, ou faz qualquer reclamação, é porque alguém está pedindo uma ajuda para a gente. E a gente está aqui como solução dos problemas que vem acontecendo no nosso município. E para eles não se incomodarem e caçar meia de ajudar para dar certo, para estar resolvendo, porque dando certo, ele resolvendo aquele problema que ele está ali ocupado naquela cadeira, ele resolvendo aquele problema, está dando certo para ele, ele vai ser um bom secretário, nós vamos ser um bom vereador, que nós estamos aqui cobrando, e foi resolvido, foi criada uma solução, e vai ser muito melhor para a nossa gestão, para o nosso prefeito, que tem um secretário com responsabilidade para estar dando o apoio e estar resolvendo todos esses problemas, porque quando uma pessoa se toma de conta de uma pasta, é para dar conta daquela pasta. Então, eu peço a compreensão de todo o secretário, quando a gente pedir, tanto eu, o vereador Arinaldo, como a todos os vereadores, está ligando, está cobrando alguma coisa, é porque estão nos pedindo socorro. E aqui, cada um de nós, como eleito, nós somos 11 aqui, foi justamente para isso. O pessoal ter uma oportunidade de saber onde ir para estar correndo atrás, para estar resolvendo. E se ficar aquele desconforto, fica pior, porque quando a gente faz uma matéria mais pesada, mostrando, vai dizer que o vereador, né, quer se mostrar, mas não é. Primeiramente, a gente está aqui para pedir, para entrar num bom senso. Se não der para resolver naquela semana, passar uma data para estar resolvendo, porque a gente sabe que o município é grande, que tem as demandas do município. Dizer uma data para o vereador falar lá para o povo, de onde veio aquela solicitação, para passar uma data, quando vai ser resolvido. É só isso, meu muito obrigado, que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Se for preciso, presidente, eu volto a fala novamente. Obrigado. Muito bem, vereador Manelzinho do Povo, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia para esta casa, na pessoa do vereador presidente, Leonel, todos os vereadores presentes. Quero agradecer a Deus pela nossa vida, por estar aqui neste momento. Hoje, segundo dia do mês de março. A gratidão a Deus por tudo e quero agradecer a Deus por nossa cidade. A luta não é fácil, mas Deus está no controle de tudo. Também quero agradecer aos nossos amigos do Instagram, que está nos acompanhando, ao nosso amigo presente que está marcando presença na reunião. E eu quero, neste momento, prestar minha homenagem à família da irmã Dora, a esposa do seu Nonato Fiel, que faleceu ontem à boca da noite. E que Deus venha dar força à família. E eu, neste momento, me entrego às condolências.
e dizer que Deus está dando força àquela família, que eles possam ser sucedidos, e é uma família abençoada, família talentosa, e tem residido ali na região da Paciência há muito tempo, e chegou o momento que Deus acolheu. Mas eu desejo que a família tenha força neste momento de pesar. Também eu quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida. Se precisa, decorrer da sessão, eu volto a falar novamente. Muito obrigado. Vereador Teodoro, uma palavra. Vereadora Valéria. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadora Caroline, funcionários da casa, o público do Instagram. Cleomar, seja bem-vindo aqui a esta casa. Eu queria tocar num assunto que já ele é batido de muito tempo aqui nessa casa e em reuniões no gabinete a respeito. Essa semana, acho que todos os vereadores foram colocados aí num grupo, né? De moradores ali do loteamento Domingos Piquiá. E falar a respeito do poço, né? Que, na verdade, nós somos cobrados e com toda a razão, eles não estão errados, né? Porque lá foi um loteamento onde foram dados alguns lotes pela prefeitura, e que, alguns não, muitos, e que precisa de uma infraestrutura mínima possível, né? Pelo menos para que as pessoas possam construir as suas casas. Algumas pessoas já construíram, já puxaram água lá para suas residências, mas não tem como estar fornecendo água para todo mundo. Eu me recordo que no ano passado, foi no ano retrasado, teve a destinação, né, vereador Levi, de um poço por pingador e outro, como bem outros poços que já foram feitos. E o meu pedido aqui, bem como todos os vereadores, que eu já conversei até com alguns, e está todo mundo sensibilizado com isso, né? Na verdade, todos, com essa situação, e que a gente queria saber quando vai ser, como vai ser, porque sempre a gente participa de reuniões e que vai ser feito. E a gente precisa de um posicionamento para dar para a população. Muitas vezes a população acha que nós, vereadores, não cobramos, né, vereador Arinaldo, como você falou aí, muito bem falado, suas palavras, e que a gente cobra para o prefeito, cobra para o secretário da pasta, mas, infelizmente, a gente não tem o poder de executar, porque se tivesse, com certeza, essa Câmara se unir e executaria o serviço. Isso aí eu tenho plena convicção, porque todos aqui têm um reduto eleitoral, e mesmo que só daquele reduto eleitoral, mas nós somos vereadores do município inteiro, e nós estamos aqui para representar e trabalhar pelo município, mas nós dependemos do gestor. Então, eu estou aqui para fazer esse pedido. Eu sei que nós temos os nossos deputados, a gente sabe que o poço tinha sido destinado pelo secretário municipalista Orleans Brandão, né, vereador Levi? Então, assim, a gente tem que correr atrás, e não é só o poço, é toda a infraestrutura do local, né? Eu sempre bati aqui há muito tempo na questão de loteamentos em que são vendidos no município sem infraestrutura, né? E agora a gente tem um do município sem infraestrutura. Então, a gente não pode estar cobrando dos loteamentos que são vendidos uma coisa, sendo que a gente não faz o que deveria ser feito, o certo, né? Então, assim, o meu posicionamento hoje é pedir para que a gente se una, para que a gente possa ajudar aquela população. E deixar bem claro para eles que a gente está lutando, a gente está pedindo, mas depende da força maior, tá? No momento, só isso. Bom dia e muito obrigada. Pois não, vereador. Muito importante a fala da vereadora Valéria, que eu também me colocar nesse grupo, a gente vê também da necessidade que está havendo ali naquele loteamento para o pessoal começar suas obras, começar suas construções. E o ano passado, eu estive em São Luís,
quando eu era presidente dessa casa ainda, uma reunião com o deputado Ricardo Arruda, e levei em ofício, diretamente entreguei, tanto solicitando esse posto do Pingador, com um terminal rodoviário, para cá, para essa cidade, que nós precisamos. E, na época, uma caminhonete para a Câmara de Vereadores. Eu levei 3 ou foi 4 ofícios, entreguei na mão dele. E decorrente, vereadora, depois de montar aquele grupo, eu não consegui falar com o deputado, mas falei com o assessor dele, que eu tenho acesso, eu falei com o assessor, passando a necessidade daquele pedido, daquele poço, daquele tempo para o Pingador, para o bairro Domingos Piquiá, né? Então, o Matheus me passou que brevemente, esse pessoal está sendo contemplado, vai mandar via prefeitura cavar esse poço do Domingos Piquiá. Né? Então, a gente agradece mais uma vez o deputado Ricardo Arruda por ter esse olhar tão carinhoso pelo nosso município, dando apoio tanto a essa cidade e está ajudando a gente a resolver essa situação. Né? Então, só quero agradecer. Eu estava até esquecendo dessa pauta, mas foi muito bem colocada. Então, brevemente, já está se comprometendo de conseguir e mandar já as máquinas direto via prefeitura, vai mandar para o nosso gestor para estar cavando aquele poço do bairro Domingos Piquiá. Muito obrigado por isso. A gente fica muito feliz de ter a qualidade do deputado igual nós temos aqui, Ricardo Arruda. Muito obrigado. Vereadora Carol. Vereador Cristiano, bateria com a palavra. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, senhor presidente. Valéria, você tocou no assunto aí e eu lembrei aqui. Inclusive, eu estava já só esperando chegar a minha vez para tocar nesse assunto, que inclusive foi colocado nesse grupo. Eu acho que todo mundo viu o vídeo que foi postado por aí e a situação. O lamentável lá não é tanto só o poço. Lá tem um poço. Lamentável lá é porque não tem a rede de água. Aí quem tem condições de comprar a mangueira, vai lá e coloca, liga a sua lá de cima. E quem não tem? E a indignação do pessoal, lá, pelo que eu entendi, é porque tem uma minoria se beneficiando, que não falta água, entendeu? E aí, eles não estão nada errado. Não adianta estar pedindo, cobrando, se não tem o que eles construir. Tem gente que tem um terreno, peleja para construir, não tem nenhum material e o mais difícil é a água. Já tem um poço lá, se não me engano. Falta fazer o encanamento para todo mundo, porque, que nem a Valéria falou, eu creio também que um loteamento, a primeira coisa que tem que ter nele é a água, o básico, rede de água e de energia. E aqui a pessoa limpa uma área e não vou lotear. Não coloca nenhuma carrada de pissarra, dirá água e energia. Mas hoje a gente está cobrando do nosso loteamento que foi dado pelo município. Que, na verdade, era para ter só gente que realmente necessita, que não tem condições de comprar um terreno. E hoje, na Vila Piquiá, é o que a gente mais vê, é gente que é empresário da nossa cidade com 4, 5 lotes. Entendeu? Entendeu? E aí, é lamentável isso. Então, assim, era bom ver aí com o pessoal que cuida dessa pasta aí, com a Raimonda de França, nossa secretária, porque quem ganhou os lotes está os nomes lá. Eu acho que isso é bem louvável, a gente estar revisando isso. Porque se você ganhou um lote, é porque você realmente precisava, porque eu acho que foi selecionado. E hoje a maioria que tem os lotes lá não foi quem ganhou. A situação está mais assim, porque o povo está cobrando, porque quem tem lote lá,
A maioria que tem lote lá tem condições, e quem ganhou os lotes não tem condições, estão ficando sempre para trás. Eu acho que dá para a gente fazer uma reunião com o nosso gestor, já que não dá para fazer o poço agora, a gente mobilizar pelo menos uma ação que possa amenizar e colocar água lá para quem está construindo, para diminuir esse problema. E eu quero fazer aqui uma indicação aqui para o meu amigo líder de governo, é sobre a iluminação do povoado Olho d'Água e povoado Dois Buritis. Quero que você leve essa demanda aí, porque, inclusive, eu já até falei diretamente com o Johnny, e aí ele me passou o número lá do pessoal do escritório da iluminação pública. Eu entrei em contato, ele disse que está faltando, esperando as lâmpadas chegar. Mas eu queria que você levasse isso aí para agilizar, porque estão pedindo para a gente todo dia sobre essa questão da iluminação pública, né? E o mais, presidente, era só isso. Se precisar, eu volto a falar no decorrer da sessão. Senhor presidente. Por favor. Pois não, vereador. Eu gostaria só de deixa aqui com relação à fala do vereador Cristiano e a fala da vereadora Valéria também, com relação a essa demanda no que tange a questão da lei do loteamento Domingos Piquiá. Como o Cristiano falou aqui, já o vereador Cristiano falou, parece-me que todos nós fomos colocados como membros ali daquele grupo, né? Daquele grupo. Todos os vereadores que eu estava vendo lá, todos, inclusive o prefeito também, todas as pessoas. Ou seja, todos os políticos estão ali e todos os políticos estão a par do que foi comentado. Eu lembro que aqui, nessa casa, nós já discutimos várias vezes, e o que a Valéria falou ali é correto. Quando vai nascer um loteamento, a gente tem que ter no mínimo, o básico do mínimo. O que seria isso? Seria, em primeiro lugar, condições de trafegabilidade para que você possa chegar, água para que você possa usar para estar satisfazendo as suas necessidades que vai surgir lá nesse loteamento, e a questão da iluminação pública também, ou seja, que tenha energia também neste loteamento. E nós, que nós votamos essa lei aqui, que aprovamos a lei aqui nesta casa, para que fosse entregue aqueles lotes lá, eu lembro que havia uma resistência de alguns, exatamente, inclusive minha, exatamente no sentido da pressa que as pessoas estavam cobrando, e muitas das pessoas que estavam para receber os lotes, essas pessoas estavam se comprometendo e até pedindo, até pelo amor de Deus, que a gente aprovasse, porque eles iam dar um jeito e ia fazer aquilo ali. Mas a gente sabia e sabemos que não tem condição dessas pessoas fazerem isso. Ou seja, vão estar lá, vão estar sempre pedindo algumas pessoas aqui, e a gente sabe que é o mínimo que o próprio poder público pode estar oferecendo, são essas colocações que a gente fez aqui agora há pouco. Mas gostaria de dizer também a todas as pessoas que estão lá, as pessoas que estão nos assistindo aqui nessa casa, as pessoas que estão nos assistindo através do Instagram, tenho certeza disso, sabem dos nossos propósitos, que é sempre de procurar estar trazendo o de melhor. Se ainda não conseguimos, é porque não foi possível. Não foi possível, mas não temos descansado de forma nenhuma. Esteve lá em São Luís, depois disso estiveram lá eu, o vereador Valéria, o vereador Ruimar, o vereador Ivonildo na época, juntamente com o prefeito, com o vice-prefeito, e solicitamos, reivindicamos isso, e foi feito algumas doações. Mas não foi cumprido todas as doações que foi nos garantido ali da doação para os poços, para que fosse feito os poços artesianos. Eu tive recentemente com o prefeito Antônio Coelho, ali em Imperatriz, acho que até
O vereador Teodoro também estava presente nessa reunião lá. Nós estivemos lá junto com o Zuvac Tony, que é o gerente da GESUR. E nós estávamos com algumas pessoas lá, com algumas pessoas, com secretários, com o secretário de Estado. E também foi passado mais uma vez, o prefeito Antônio Coelho pediu esse poço para o loteamento Pingador, para o assentamento Domingos Piquiá. Porque o poço que está lá, como o senhor falou, vereador, ele não tem as condições necessárias para oferecer o abastecimento de água para todo o loteamento. Então, a gente precisa realmente de um novo poço, precisa disso que eu falei, como o senhor também falou, precisa de energia e precisa de condições para que haja trafegabilidade, para que aquelas pessoas que estão lá, as pessoas que realmente precisam, as pessoas que foram para lá com o intuito de que nós aprovamos, como nós aprovamos aqui, como nós aprovamos nessa casa, que era para as pessoas que precisavam, para as pessoas que têm necessidade. Para as pessoas que têm necessidade. Isso que o senhor falou é muito importante, porque hoje, pelo que se sabe, pelo que é comentado hoje, talvez não tenha 50% daquelas pessoas que foram beneficiadas daquela relação, que nós aprovamos uma relação também que veio para esta casa, nós também aprovamos aquela relação. Talvez hoje não tenha 50% daquelas pessoas lá no loteamento. E isso há uma no sentido de ver quais são as pessoas que hoje não fazem mais parte, quais os motivos que elas realmente passaram os seus lotes e quem está adquirindo esses lotes. Porque essas pessoas não podem estar adquirindo, mesmo que elas venham a precisar, elas não podem estar adquirindo lote de terceiro. Elas têm que procurar a secretaria, para que a secretaria possa estar vendo. É feita uma entrevista, todo com uma equipe, com o pessoal do social, para estar vendo essa necessidade daquelas pessoas ali. Bem como uma equipe que a secretaria tem para estar vendo isso. Então, precisa saber se realmente a pessoa tem essa necessidade. Não é só adquirir lote de terceiro e achar, eu sou dono, como o senhor falou, 4, 5 lotes para uma só pessoa que são empresários. Então, essas pessoas não têm como ela ficar ali. A lei que nós aprovamos é muito criteriosa, ela não permite isso, e a gente tem que cobrar isso por parte do Poder Executivo, para que ele possa estar fazendo esse levantamento e possa estar tirando essas pessoas que estão lá indevidamente. Muito obrigado pela bênção. Vereador Max Barbosa. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos funcionários da casa, ao nosso amigo Cleomar, que se encontra aqui no plenário. Muito obrigado pela presença, estar conosco aqui hoje. A todos do Instagram, um bom dia a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, eu trago hoje aqui uma preocupação grande, muito grande mesmo. Isso já foi debatido algumas vezes aqui na casa, por alguns vereadores, e é uma discussão que ela não acaba porque não é resolvido. Essa questão dessas licitações que são feitas aqui em Sítio Novo, as obras, e já se foram reclamados algumas vezes, o vereador Cristiano, Rui Maia e os demais vereadores, de obras que não estão sendo feitas de qualidade, né? E a gente lembra, senhores vereadores são testemunha disso, que quando é dia de licitação, não é preciso você nem entrar na prefeitura, só passar na porta, tá assim, ó, assim, de gente com documentação, de empresas com documentação, para ganhar licitações, com preços e tudo. Mas não é só empresa, não é só preço, é ter qualidade as obras. E acho que os senhores não perceberam ainda, enviei bem no grupo da Câmara, é uma obra que eu acredito que vocês também já foram falados para vocês, a comunidade lá dos Patis, a respeito do bloquete que está sendo feito lá. E já veio inúmeras reclamações a respeito disso, e eu encaminhei bem no grupo da Câmara para vocês agora, que me mandaram já hoje.
não foi nem inaugurado ainda, está longe de ser inaugurado, já está na situação que eu encaminhei para vocês. A rua, meu fio já se acabou, rua, tudo. Então, a gestão, nosso gestor, prefeitura, não pode de forma nenhuma receber uma obra dessa qualidade, de forma nenhuma. A comunidade, ela lutou muito, a Alpati lutou muito pelo aquele bloquete, muito. E se nós também, vereadores, o gestor também, claro, lutou muito por aquele bloquete naquela comunidade e vai fazer um serviço de péssima qualidade? Não pode, aquela comunidade merece um serviço bem feito, assim como as demais também. Então, nós temos que estar atento a isso, né? O nosso gestor, o nosso prefeito, não pode estar recebendo obra dessa natureza, dessa forma. O vereador Rui Marra falou muito a respeito disso aqui, a questão de governo do governo do Estado, as obras do governo também. Então, nós temos que nos atentar a isso, porque não é fácil conseguir, é difícil conseguir uma obra, uma comunidade. Aí vai ser feita de má qualidade, não vem o resultado, com pouco tempo já não tem mais. De que serviu? Então, um alerta, senhores vereadores, e uma preocupação da minha parte, acredito que de vocês também, em relação a isso. Essa semana eu irei lá no Pati, para mim ver de perto mesmo como é que está sendo feito. Se eu tiver a oportunidade do responsável pela obra estiver lá, vou conversar com ele, porque isso não pode acontecer, de forma nenhuma. Nós temos que estar perto, presente, para estar defendendo as nossas comunidades, o nosso povo, para que as obras sejam de qualidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Rui Mar, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público que nos assiste através do Instagram. Tenham todos bom dia. Hoje a nossa discussão basicamente foi a respeito desse grupo criado, né, do loteamento, né, Vila Domingos Piquiá, né. A gente foi colocado, né, para a gente também, de uma forma ou de outra, a gente lutar para que realmente as coisas aconteçam, né. E acredito que todos os vereadores, não só agora, mas desde quando foi criado aquele loteamento, a gente sempre lutou para que realmente as coisas acontecessem ali, né? A gente sabe, nós já fomos em São Luís, alguns vereadores aqui já conseguimos tem um posto conseguido para lá, né? E a pedido também da gente, junto com o prefeito que estava lá em São Luís com a gente, e foi solicitado pelo prefeito e por nós vereadores, em nome de toda a Câmara, né? Para que atendesse aquela população. Mas a gente sabe também que lá naquele assentamento, naquele bairro lá, já foi cavado um poço. Já foi feita toda a rede de água. Já foi encascalhado todinho aquele bairro lá, né? Foram os canos, roubaram o poço nunca funcionou, né? É por isso que às vezes a gente é criticado, nós vereadores somos criticados, porque a gente sabe que foi feito um poço lá e esse poço nunca funcionou. Só gastaram o dinheiro público e fizeram de conta que cavaram um poço lá. Um castelinho está feito lá, cavaram o poço, nunca funcionou esse poço. É por isso, gente, que às vezes a gente se revolta com certas coisas, porque o dinheiro foi gasto, mas não foi atendido à população. Não foi atendida a população. Agora vai ter que ser gasto de novo para fazer um outro poço, porque aquele poço está danificado, ele não presta mais. Já está constatado que ele foi todo esbarreirou todo. Ele não foi um poço revertido, não revertiram ele, como manda, né, as normas técnicas dos poços, né, e está perdido. Quer dizer, tem que fazer um novo poço, gastar um novo dinheiro. Nós conseguimos já um novo poço, mas infelizmente a gente sabe como é que é a demanda do governo do estado. Já foi feito outros poços aqui, como o da Chapadinha, que era uma necessidade extrema de água, como os dois Buriti, que era uma necessidade extrema de água. Aqui no centro de Sítio Novo, né, esse poço que já foi feito vários poços aqui, né, mas está na demanda e nós estamos correndo atrás, junto, igual o Arinaldo falou. Já o deputado Ricardo Arruda já está correndo atrás para que realmente viabilize esse poço
o mais rápido possível, né? Eu quero dizer a toda a população, principalmente as pessoas que estão lá naquele loteamento, que nós estamos correndo atrás, né? E acredito que todos nós aqui, nenhum de nós nunca vamos se curvar, vamos correr atrás para que as coisas aconteçam, né? É bom essas coisas acontecer, que a gente tem mais força até para a gente conversar com o gestor, para a gente conversar com os nossos deputados, né, com os políticos, para que as coisas venham com mais rapidez e com mais segurança para a população, né? A gente fica às vezes chateado com algumas pessoas às vezes que querem se prevalecer de uma situação dessa, como que a gente não tivesse correndo atrás. A gente sempre correu atrás para que as coisas acontecessem, né? Todos nós vereadores, todos nós sempre corremos atrás. Só que nós sabemos também que às vezes não é só o nosso querer. A gente luta. A gente briga pelas coisas que estão sendo mal feitas, pelas coisas que a gente que façam melhor para a população, né? E acredito que as pessoas também têm que entender o nosso lado e também nos ajudar nesse sentido para que as coisas aconteçam a contento de todos, né? Aqui eu estou dando a minha palavra, né, de apoio às pessoas que eles realmente estão passando muita necessidade, com falta de água, com falta de energia, fazendo gambiarra, né? E infelizmente a gente às vezes quer reclamar de um loteamento que está sendo vendido sem a infraestrutura adequada, mas nós não podemos reclamar que a própria prefeitura está fazendo um loteamento sem nenhum pingo de infraestrutura. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não estou fazendo também o certo? Né? É a mesma questão de deixa um vender um lote lá, o primeiro que vendesse o lote, se tomasse 10 para outro, eu duvido que outro ia vender. Não vendia nenhum. Mas o primeiro tem que ser dado exemplo. Tem que ser dado exemplo. Se não der exemplo, vai continuar as pessoas vendendo, vai continuar outras pessoas sendo beneficiadas, que não precisam, né? Por isso que às vezes a gente é chato, porque a gente fica cobrando essas coisas que sejam uma coisa correta. Eu não estou aqui dizendo que fulano, que A e que B e C tem ou não tem direito. Não sou eu que vou dizer. Tem os funcionários que são responsáveis para fiscalizar esse tipo de coisa e ver realmente quem vendeu, quem trocou em moto, quem trocou em gado, quem trocou em carro. Porque lá a história lá é essa. Não está trocando um lote numa moto lá. Muita gente está fazendo isso, né? É o que está acontecendo. E a gente está sabendo disso. E a gente já está participando. Eu mesmo já participei para o secretário, já participei para a secretária, né, de ação, a Raimundinha, para o Antônio Filho, já falei com o prefeito, né, assim como todos vocês já falaram. A gente sempre fala isso, que isso está errado. Esse tipo de prática é o que leva as outras pessoas. Não, fulano vendeu, eu vou vender também. Eu não tenho condição de fazer, né, mas nós aprovamos um documento, como bem falou o vereador Levi, que esse bem, ele não pode ser vendido. A pessoa tem 10 anos, tem que ficar com ele, né, Levi? Só após 10 anos que ele pode se desfazer dele, né? É o que está na lei. É o que está na lei. Hoje quem é o prefeito Antônio Coelho. Amanhã pode ser outra pessoa, outro prefeito. E se o outro prefeito executar? É o que está na lei. Sem mais para o momento, senhor presidente. Antes de passar a palavra aqui para o vereador Levi, o nosso líder de governo, eu também queria fazer aqui mais uma cobrança. A gente sabe que o tempo não está ajudando, né, vereadores? Graças a Deus está chovendo bastante. E é sobre estrada. A gente sabe que as máquinas não param. Mas assim que tiver, que sempre tem uma pausazinha, uma tréguazinha das chuvas, a gente sabe que elas estão trabalhando. Mas a gente sabe da estrada ali que começaram, que iniciaram ali na região do Santo Onofre, e que as máquinas vieram, na verdade, veio a carregadeira, veio para trocar, para fazer uma manutenção básica, coisa de um dia para o outro. E já vai fazer, acho que 1 mês e pouco. Veio só para trocar os dentes da concha e botar umas proteções. Já vai fazer 1 mês e pouco. E elas não retornaram mais. E a gente está recebendo muita cobrança, porque lá eles colocaram barro para poder cobrir com a pissarra, e onde eles puseram barro,
que era para retornar logo, já virou, foi lama, matou leite, então ficou pior do que o que estava. Então eu queria que pedir, reforçar aqui, para que as máquinas pudessem estar retornando para aquela região e terminar, finalizar o trabalho, até porque os carros de aluno já iniciaram as aulas, então estão puxando por conta desse pedaço lá que ficou faltando terminar, viu, vereador? É um pedido aqui que o senhor leve ao nosso gestor, como a gente vai estar cobrando também. Queria aqui reforçar a palavra do meu amigo, reforçar aqui o anseio, as palavras aqui do vereador Arinaldo, quando fala em relação à questão de ligação para secretário. Tem acontecido comigo também, vereador, e eu lhe dou aqui o meu apoio também sobre as suas palavras, que os secretários, eles observem mais a ligação do vereador, porque, como você falou, a gente só liga quando a gente está sendo cobrado. E a gente não tem o poder, às vezes, de resolver uma pasta que é ele que está direcionado para resolver. E aí tem coisas que a gente tem que falar com eles para dar uma resposta para o eleitorado, para a pessoa que está realmente sofrendo com algum tipo de necessidade, tal seja ela qual a área e qual seja o secretário. Mas tem secretário aí que a gente está ligando e não está ajudando a gente a pelo menos dar uma explicação para a pessoa. Então eu queria também reforçar aqui as suas palavras, né? Deixar aqui também, não podia deixar aqui a nota de pesar aqui para a família notada lá da Pacense, que o vereador Manuel falou. E falando também aqui da questão do loteamento, né? Eu também tenho sido muito cobrado em relação a essa questão da água, né? Como vocês também já colocaram, fizeram um grupo aí agora, eu tenho sido cobrado bastante, antes mesmo de criarem esse grupo, o pessoal me procura. E essa questão da venda dos lotes, né, foi como falou o vereador Rimar Levi, essa questão da lei que foi criada na época da entrega dos lotes, né, eu acho que faltou alguma coisa mais para complementar e reforçar essas pessoas que ganharam os lotes, para que eles tivessem mais medo de se desfazerem desses terrenos. Eu acho que teria que ter tido não sei, uma avaliação melhor, as pessoas que têm condição ou não têm de construir, porque tem muita gente aí que já pegou, recebeu o lote, mas eles sabendo que não tinha nenhuma condição de construir uma casa, que tem pessoas que vivem aí de diárias, tem pessoas que vivem do dia a dia, e que tem uma certa dificuldade, pessoas que a gente já sabe que recebeu o lote ali, mas que ele não iria construir, que ele não iria por conta da condição. A vontade todo mundo tem, a gente não pode tirar o desejo de alguém ter um sonho de construir uma casa, você não pode tirar a oportunidade, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm condição, e acho que deveria ter tido ali mais um olhar para aquelas pessoas ali, ter tido um reforço através de uma assinatura de um documento, para que a pessoa não tivesse um medo de vender, e é isso que está realmente acontecendo. Mas ali não tem, eu acho que todo mundo está lá cadastrado, todo mundo está lá com o nomezinho lá na relação do pessoal da Secretaria lá de Assistência Social, né? Então, acredito que ainda tem como se reverter e tem como a gente correr atrás disso ainda. Em relação à questão da água, o vereador Arinaldo tem sido cobrado igual eu estou sendo cobrado. Eu tenho aqui o nosso amigo Roberto, bem aqui, que tem um carrinho Fit Uno, que teve que fazer até uma carrocinha para poder puxar os tambor, puxar nos tambores de 200 litros, que várias pessoas acreditam que já viram isso, eu já presenciei, ele mesmo já tem me pedido várias vezes, me cobrado, pedido ajuda, e tem tido grande dificuldade. Agora imagina os outros que não têm um carrinho para poder botar uma carrocinha para puxar uma água, para poder iniciar a sua obra. Então, é muito difícil, e a gente sabe que a dificuldade está muito grande para as pessoas que têm uma condição, que querem construir, mas que, por outro lado, falta infraestrutura, falta água, falta alguma coisa que o município já que tem que entrar com contrapartida. Então, como todo mundo já falou aqui, às vezes as coisas são feitas de trás para frente, né? De frente para trás. O município cobra tanto, cobra mais, como falou o vereador Rui Mais, falou o Zé Mais, a vereadora Valéria, às vezes a gente não faz a parte da gente também. E as pessoas têm todo o direito de estar cobrando. Então, são muito bem cobradas, muito bem, as falas foram muito bem ditas aqui, e eu reforço também
através das pessoas que também têm me cobrado bastante. E fica aqui o meu apelo também ao nosso líder de governo para estar junto, todos nós juntando força e cobrando das autoridades, do nosso gestor, do nosso deputado, para que a gente possa estar aí tentando resolver esse problema. O mais... Não, passa a palavra ao vereador Levi, né? Você quer fazer uso da palavra, vereador? Pode ficar à vontade, então. Oi. Alô. Oi, alô. Tá saindo? Eu vou dar meu ponto de vista aqui. Ele é meio polêmico, mas eu não podia deixar de dar. É sobre a venda desse loteamento. Acho que nós estamos mudando um pouco aqui a pauta. O pessoal lá está cobrando uma coisa, nós estamos cobrando aqui outra. Que é eu acredito que é uma coisa que nós nem tem nada a ver com isso, porque tem a secretaria responsável para fazer. O importante foi o projeto que nós aprovamos aqui, dando poder a eles, e está lá explicado tudo como é que deve ser, como é que não deve ser. O que cabe a nós aqui, o que cabe ao Poder Legislativo junto com o Poder Executivo, é correr atrás de apoio para fazer a pavimentação e para colocar água para o pessoal construir. Nós estamos mudando o foco. O pessoal está cobrando é isso. Foi dado o lote. Eu morei na favela, lá em Osasco, e era do mesmo jeito. O lote, lá foi loteamento que a Secretaria de Habitação dá para o pessoal, e no outro dia vende. Em lugar nenhum vai resolver essa situação que vocês estão dizendo aí. Que vai ficar mesmo as pessoas que dão no começo, que vai ficar até o final. Isso aí é loteamento dentro da rua, é assentamento desse assentamento que o governo federal libera. Não adianta nós debater isso aqui não, nós vamos atrás da solução, atrás da solução para resolver. Porque isso aí, sempre algum vai vender e ninguém vai estancar isso aí, porque não é só aqui no Sítio Novo. Ele é no nosso Brasil inteiro. Ele é no Brasil inteiro. Então, o que cabe nós aqui, nós não podemos mudar o foco. O pessoal lá naquele grupo estão pedindo água, estão pedindo um poço, estão pedindo a pavimentação, é isso que querem. Quem não quiser, é só guardar lá a folha com relação a quem foi beneficiado com o programa, não deixar mais nada ir para a mão daquela pessoa. Que eu acho difícil também. É isso que cabe. Nós não cabemos aqui ficar cobrando, ficar coisando para quem mandar prender ou mandar coisar quem vendeu o lote lá, não. Foi dado o lote. Quem não quiser construir, pois passa para uma pessoa que queira. E deixa quem quiser, vai se lascar para lá. É assim que tem que ser feito. Nós estamos mudando o foco da pauta aqui. A pauta não é essa. A pauta não é essa aqui, não. A pauta estão cobrando no grupo lá é água e pavimentação para arrumar lá. E deixa a outra secretaria responsável que tome de conta daquilo lá, resolve o que tem de resolver. Quero passar uma responsabilidade muito grande para a gente e ajeitar lote, olhar quem está vendendo lote, quem não está. Isso aí não cabe a nós não, rapaz. Nós vamos esquentar a cabeça aqui com uma coisa que não cabe a nós. O que cabe a nós é correr atrás de ajudar a população, que são 180 famílias lá, com benefício para todos. E quem não quiser, que faça o que quiser, que já foi dado mesmo, que é dado, acabou. Entendeu? O meu ponto de vista é esse. Eu não podia deixar de dar meu ponto de vista. Estou falando por mim. Meu muito obrigado. Vereador Levi, com a palavra. Senhores vereadores, senhora vereadora, o pessoal que nos assiste, o Cleomar, que está hoje nos assistindo aqui, Cleomar, você vê como é que são as discussões aqui, né? Então, assim, eu acho que todas as pessoas que discutiram esse tema com relação ao loteamento Domingos Piquiá, todos são a favor e todos estão imbuídos na mesma situação, que é a questão de melhoria para o loteamento. Melhoria essa, como já falei agora há pouco, que é a questão da água, que é a questão do encascalhamento de todas as ruas, como é a questão de iluminação elétrica, enfim, seja melhoria para aquela comunidade, para aquele loteamento ali que está nascendo, já nasceu grande aqui. O maior loteamento já que nasceu aqui dentro do Sítio Novo foi esse loteamento aqui, o Sr. Domingos Piquiá. Só de uma vez foi feita doação aí de 180 lotes para aquela comunidade ali.
Então, a gente vê isso assim, com muito carinho e a gente quer hoje fazer um trabalho, como sempre procuramos fazer isso. Até acredito que a gente esteja um pouco atrasado com relação a isso, mas vamos estar buscando. Eu acho que tudo isso aqui que já foi falado, e o que é falado também lá no grupo também, é de suma importância, inclusive para todos nós aqui. Para que a gente, com isso, a gente possa estar, então, até buscando de forma mais enérgica, para que a gente possa estar conseguindo. Se a gente se juntar, nós todos nos juntando aqui, eu tenho certeza que a gente vai conseguir um êxito bem melhor do que o que temos conseguido até agora. Olhando aqui, o vereador Rinaldo fez umas colocações agora há pouco, e ele fez questão de dizer que é a opinião dele. Muito bem, que seja a opinião dele mesmo, porque a minha foge um pouco do que ele falou, mas também é a minha. Que também eu respeito muito a opinião dele, mas a minha opinião é um pouco diferente disso. Quando aqui fizemos algumas críticas com relação às pessoas estarem vendendo os lotes e passando para terceiros, pessoas até que não vão nem construir a casa lá, eles estão comprando com uma forma de fazer investimento para estar vendendo amanhã também. Isso é que a gente mais ou menos imagina que seja feito dessa forma. Nós aprovamos, é bem claro que nós aprovamos nessa casa uma lei. Nós aprovamos nessa casa uma lei onde a gente aprovou e foi feito uma seleção, presidente. Você falou uma coisa aí também que cabe nisso de que eu estou falando aqui agora. Foi feita uma seleção por uma equipe com assistente social, com técnicos para ver direitinho quem são as pessoas que realmente precisavam. E aquelas pessoas foram feita aquela doação. Se eu não quero, eu não tenho o direito de passar para terceiro. Eu vou lá na secretaria e devolvo. Essa seria a forma mais correta. Entendeu? Mas, infelizmente, às vezes as coisas não são assim. Mas eu não posso aqui me colocar, se eu vejo que está acontecendo alguma coisa de errado, eu não vou me colocar do lado do que está sendo feito errado. Eu posso até não ter condições de consertar o erro, mas não vou me colocar do lado do erro, não. Não vou me colocar do lado do erro, não. Então, essa, sim, é uma coisa que a gente tem que estar observando sobre essa situação aqui. Mas, quero dizer que todas as pessoas aqui que falaram sobre essa situação, têm o mesmo pensamento de que a gente possa estar fazendo, pelo menos, o mínimo do básico da necessidade para aquele loteamento ali. Então, acho que já foi batido, senhor presidente, bastante sobre isso, foi bastante discutido. Com relação, eu encerro, por enquanto, com relação a essa situação lá, e dizer que realmente o que o vereador Max também falou, eu já recebi, vereador Max, várias imagens daquela questão dali lá dos Patis. Já estive conversando com o senhor prefeito sobre aquela situação. Ele me disse que ele ia lá pessoalmente verificar aquela situação. Não sei se já foi, porque eu não conversei com ele esses 2 dias, não estava me sentindo muito bem de saúde, então não saí de casa. Mas eu acho que ele deve ter ido lá. Se não foi, ele está indo lá para ver exatamente isso aquilo ali. Porque não foi só aquela imagem. E tem aquela imagem ali, tem imagem, inclusive, até mais feia do que essa que você colocou aqui no grupo da Câmara. Né? Então, acho que cabe a gente também, tudo que foi falado aqui, pelo que você falou, e é também nossa preocupação com relação a gente estar fazendo aquilo ali. Se é feita uma licitação, se a gente realmente não tiver cuidado, as coisas realmente acontecem de forma que não é da forma como foi aprovado uma licitação, que não é a forma como as pessoas desejam para que aconteça. Voltando a falar das obras do Estado, nós tivemos aqui, foi discutido bastante com relação a essa praça, se a gente não tivesse ido para cima, tinha sido feito de qualquer jeito, mas graças a Deus, todos nós fomos para cima, o vereador Cristiano, uma questão do meio-fio, todo dia ele fazia questão de estar batendo essa história, graças a Deus foi reparado, foi tirado realmente o que não prestava e foi colocado bem. Nós discutimos muito com relação ali, àquela biblioteca ali, a delegacia, mas não tivemos uma ênfase maior para que não tivesse sido recebido da forma como estava. Já foi preciso ser feito uma reforma já, uma coisa que foi terminada faz pouco tempo, já foi preciso ser feita agora uma reforma, terminou agora essa semana, e a gente teve a felicidade, vereador Ruimar, de ter assim, um bom relacionamento com o gerente da EGESU, que
atendeu às nossas reivindicações, o senhor Vactoni atendeu às nossas reivindicações. Eu quero aqui até agradecer aqui em pleno plenário, agradecer aqui o Vactoni pela dedicação dele com relação ao Sítio Novo e que atendeu às nossas reivindicações ali, que era uma reforma da biblioteca, vereadora Valéria, porque quando estava chovendo, chovia mais dentro do que fora. Então, vários livros ali, muitos livros estragaram por falta disso. A delegacia da mesma forma. Então, ele autorizou essa reforma e essa reforma terminou agora essa semana, né? Terminou agora essa semana, as pessoas já estão mudando para lá novamente, e aqui a gente só tem que agradecer, mas dizer mais uma vez que nós temos que ficar realmente vigilantes com relação a todas essas questões de obras. Porque se a gente não ficar vigilante e persistir para que as coisas possam acontecer melhor, vai sempre estar acontecendo dessa forma. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Algum vereador queira se manifestar, falar sobre algo? Vereador Teodoro? Não? Não. A gente tinha matéria aí, mas ficou para amanhã. Então, nada mais a tratarmos, declaro encerrada a presente sessão.